E agora sim, vamos que vamos, né? A gente viu aí uma parte nova, né, nessa unidade, nova velha, né? Porque no 7º ano a gente estuda muito regra de 3. Então aqui a gente está revendo, como sempre a gente dá aquele pontapé inicial, Isso. né? Trazendo o pré-requisito para depois a gente aprofundar, beleza? E é até legal porque assim, tem aluno que tem o disparate de chegar e falar assim: ei, professor, é verdade que no Enem eu consigo resolver tudo com regra de 3? Tudo não, mas olha... Boa parte, né? Só pra gente aqui. Boa parte da prova resolve-se com regra de 3. Química, dá para aplicar regra de 3. Física. Aplicar regra de 3. Até na geografia. Biologia também dá para aplicar aí, regra de 3. Geografia também? Também. Nós vimos aqui, né, o negócio populacional, Aham. regra de 3. Olha aí, né? Olha que maravilha. Então, quando o pessoal fala assim, olha, a prova do Enem quase toda é regra de 3. Não é que é só matemática, é porque outros assuntos também... Será que dá para usar regra de 3 em português também? Não sei. Vamos tentar, vamos falar com as professoras aí, com a Pura e com a Madinha, e vamos ver se é possível. Vamos lá então rever os assuntos da aula 42.2, onde a gente estudou regra de 3 e proporção. Vamos lembrar aí. Semelhança e proporcionalidade é a primeira coisa que nós temos que entender. Né? Elas estão ligadas a um assunto chamado de razão. Razão, além de ser tudo aquilo que a mulher tem, como nós já aprendemos, e a PA e a PG também têm, razão na matemática é o quociente entre dois números. Por isso que lá na PG nós usamos para a razão a letra Q, porque indica um quociente, indica uma divisão entre duas grandezas. Proporção, a proporção é a igualdade entre essas duas razões. Depois que nós igualamos duas razões, olha lá, A está para B, assim como C está para D. É só aplicar a propriedade fundamental da proporção. E aí a gente multiplica os meios pelos extremos, né? Isso. Que fala, né? Então a gente vai... só um pouquinho, vamos pegar a canetinha aqui. A gente multiplica os meios, A vezes D, tem que ser sempre igual a B vezes C. Igualando essas duas razões, a gente tem uma proporção, tá certo? E aí a gente ensinou também na aula 4 passos para a gente resolver a regra de 3. Vamos lembrar? Primeiro passo, criar uma tabela e agrupar as grandezas da mesma espécie na mesma coluna. Isso vocês não podem esquecer. Tenho que organizar laranja com laranja, banana com banana, maçã com maçã, tudo direitinho, bonitinho. E claro, né? Isso são dicas. Se você tiver outra maneira, você já se adapta com ela, beleza. No segundo passo, a gente identifica se as grandezas são inversas ou diretas, tá? Então você vai ver se é inversamente ou diretamente proporcional. Para quem não lembra, é bem prático. Se as duas grandezas aumentarem na mesma proporção ou diminuírem de mesma forma, elas são inversas. Diretas, isso. Aumentou igual, diminuiu igual, diretamente. Se uma aumenta e a outra diminui, ou se uma diminui e a outra aumenta, elas são inversamente. Elas acompanham-se de maneira inversa. E aí a gente fez aquele esquema das setinhas, né? Isso No mesmo. terceiro passo a gente monta a equação e no quarto passo resolve, né? Prático. Aqui é só ir pro abraço aí, correr pro abraço, certinho? Certinho. Com isso, a gente fez a revisãozinha da nossa aula de regra de 3 e proporção. E é claro que vamos praticar? É hora das atividades de sala. A gente já está de volta. E vamos que vamos, continua aqui a nossa aula agora, é só tique de certo, muito tranquilo nesse assunto, PA, né? Na PG, a gente ainda deu ali aquela questão de dar uma... Não, vamos aqui, faz assim e tal. Aqui não, filho, aqui, ó, é só o tique de certo, tenho certeza, porque o assunto é fácil, o assunto já foi visto, foi revisado, relembrado, e o melhor, foi guardado agora, por quê? Porque vocês sabem que vocês vão usar. Já sabe que vai usar. Pegou qualquer questão, agora um desafio para vocês. Vocês já fecharam, né, o assunto de física. Vocês já fecharam o módulo física. Sim, sim. Química, se não me engano, também já fizeram, não é? Geografia estão encerrando, já estão chegando nas últimas aulas de geografia. Matemática ainda falta ali, né,
um tempinho de aula ainda, mas eu já sei que geografia tá quase encerrando, física já fizeram e química já fizeram. O desafio é você identificar lá nessas disciplinas que você já fechou os tópicos, aquelas equações que eles passaram, aquelas fórmulas que você tinha que usar, e você ficava assim, meu Deus, como é que eu vou decorar essa fórmula? É muito... Meu Deus do céu. Você vai pegar aquela fórmula e falar assim, uau, olha, dá para fazer regra de 3, dá de colocar a tabelinha, o número de mols lá, com a molaridade, coloca na tabelinha, bonitinho, regra de 3, já está feito o cálculo. Tem até aquele cara da internet, não tem, que ele faz bem assim, ó. Vamos lá então, atividade de sala, corrigir, tirar dúvidas, olha lá. Questão de número 1 é aquela que pede só para escrever a razão. Só para escrever a razão? Isso, vamos lá então. 6 meses para um ano, lembrando um detalhe, já sei né? de uma coisa. Para escrever a razão, as unidades de medidas têm que estar com a mesma grandeza, não é? Ah, então meses tem que estar aqui, tem que estar em meses, né? Isso. Então 6 meses num total de 12. Somos, né? Um ano tem 12 meses. Vamos simplificar? Dá para simplificar por 6? Dá, são múltiplos de 6. Isso, então 6 por 6? 1. 12 por 6? 2. 2. Então representa 6 meses em um ano, a metade, 50%, né? Vamos lá agora. 250 ml para 1 litro. Ah, fazer a mesma transformação, né? Só que 1 litro tem 1000 ml, né? 1000 ml. E vamos simplificar também? também? Para lembrar desse 1000 aí, é muito fácil, né? Porque ml é mililitros. Mililitros. 1000 litros, né? Mililitros. Vamos lá, 250 dividido por 250 é 1. E 1000 dividido por 250 é 4. É 4. Então, 250 ml em 1 litro representa 1/4, ou seja, 25%, né? Isso. E aqui a gente está falando já até de porcentagem também. Eita. 3 metros para 1 quilômetro. 1 quilômetro não pode ir com metro, não é? Mas 1 quilômetro tem? 1000 metros. 1000 metros. Dá para simplificar? Não, porque 3 é ímpar, 1000 é par. Então fica assim mesmo, né? 3 em 1000. É só 3 milésimos. 3 milésimos. É só escrever a razão. 2 anos para 15 meses. E aí, quantos são 2 anos? 2 anos são 24 meses. 24 meses em 15 meses. Em 15 meses. Dá para simplificar? Dá por 3, né? Dá por 3, né? Isso, vamos lá. 24 por 3. 8. 15 por 3? 5. 8. Quintos. Isso, 8 em 5. Vamos lá agora. 15 minutos para 3 horas. 15 minutos para 3 horas. Quantos minutos tem 3 horas? 60, 60, 60, 180. 180. Dá para simplificar? Dá. Dá por quem? Múltiplo de 5, Dá por 15 já, né? 15 direto. Direto, então 15, né? 15 por 15? Dá 1. 180 por 15 dá 12. 150 mais 30, verdade. Legal. Então, essa primeira questão era apenas para você montar a razão. Quem montou a razão e não simplificou, beleza, tá? E o objetivo é a gente fazer você montar a razão, mas só que aqui pedia da forma mais simplificada. Então, por isso a gente fez aí a simplificação. E é bom vocês enxergarem isso, inclusive com a parte que ela colocou da porcentagem. Porque muitas das vezes no Enem, o aluno nem se atrapalha com isso. Ele se atrapalha na hora de marcar a alternativa, porque ele acha, por exemplo, 24 quinzeavos, mas quando ele vai no gabarito, tá lá, 100 e tantos %, né? E ele fica assim, meu Deus, mas qual que é a resposta certa? Ele não sabe transformar fração em decimal, nem decimal em porcentagem. Então, esse é um processo que você precisa resgatar. Vamos lá na questão de número 2? Vamos lá. Pergunta. Um automóvel desloca-se a 60 km por hora e demora 3 horas para chegar a seu destino. Se esse mesmo automóvel estivesse a 90 km por hora, quanto tempo levaria para completar o mesmo percurso? Se o aluno tivesse em física agora, ele ia calcular o espaço, né, o ΔS, depois ele ia colocar na fórmula para achar o tempo. E aí aqui a gente já vai fazer a tabelinha do passo a passo, né?
60 km por hora, andando a 60, ele gastou 3 horas. 3 horas. Se ele andasse a 90, X. Eu não sei quanto tempo, é isso que ele quer. Ele tá mais rápido, né? Então, se ele está mais rápido, aumentou a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir o tempo. Vai diminuir o tempo. Então, ela é inversa, né? Inversamente proporcional. Ou seja, multiplica na linha, porque já está invertido. Se já está invertido, multiplica na linha. 90 vezes x, 90x. 3 vezes 60, 180, certo? Está multiplicando, vai passar dividindo. 180 dividido por 90 é o dobro, né? Isso. Então, 2 horas. Olha só, tá vendo? Isso aqui na física, você ia calcular primeiro o comprimento dessa estrada, né? Quanto tempo ele demorou, o quanto que ele andou. Você ia colocar lá 60 é igual a ΔS sobre 3. Você ia descobrir que ele tinha andado 180 quilômetros. Aqui nós achamos 180 quilômetros direto, só na tabelinha. Olha que maravilha. Olha a matemática deixando a física mais fácil. Verdade. Vamos lá no número 3 agora. Uma secretária digitou 48 laudas em 10 horas. Então Coitada. temos as grandezas laudas e horas, né? Vamos montar a tabelinha aqui também? Vamos. Olha lá, não precisa ser nada aquela coisa maravilhosa, é só você montar a tabelinha para você se organizar, né? Vamos agora completar. A secretária com 48 laudas, ela fez em 10 horas. Em quanto tempo ela consegue digitar 72 laudas? Então é X. Eu não sei. Eu sei que aumentou o serviço aqui, né? Bom, se aumentou o serviço também vai ter mais tempo. Mais tempo, né? Aumentou as horas também. Então, setinha de aumento, sempre a gente aponta para o maior, né? Para o lado maior. Então, aumentou as laudas, também vai ter que aumentar o tempo. Não tem mais ninguém para ajudar ela aí, né? Então, vamos lá. Se ela aumenta uma grandeza, aumenta a outra, o que ela é? Diretamente proporcional. Diretamente, né? Elas funcionam da mesma forma, né? Então, se é diretamente, a gente multiplica cruzado, né? Vamos lá, 48 vezes x, 48x. 10 vezes 72, 720. 720. Multiplicamos cruzado. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Aqui a gente nem tá fazendo aquela parte assim, ó, mas a gente pode fazer para mostrar para vocês, que pra montar a proporção, isso, né? Montar a razão, né? 48 está para 72, assim como 10 está para x. É bom enxergar isso aí. Isso. Como vamos multiplicar cruzado? 48 vezes x. 48x. 72 vezes 10. 720. Está multiplicando, vai passar? Dividindo. 720 dividido por 48. X vai ser igual a 15 horas. Beleza? É bom montar a expressãozinha, que na primeira lá, na questão de número 2, eu não fiz, né? Não montei Isso. Teve aluno que pensou assim, ó, bom, se em 10 horas ele fez 48 laudas, então em 5 horas, que é a metade, ele fez só 24. Opa, peraí, 24 mais 24 mais 24 dá 72. 5 mais 5 mais 5 dá 15. Perfeito. O raciocínio lógico é válido aqui também. Legal. Muito bom. Vamos ao Enem? Se liga no Enem, a nossa última questão da aula de hoje diz o seguinte. Um automóvel gasta 10 litros de combustível para percorrer 65 quilômetros. Num percurso de 910 quilômetros, a quantidade consumida em litros de combustível será de... Nossa Senhora! Bora ver. A gente vai montar a tabelinha de novo, né? Aqui a gente vai ter litros e quilômetros, né? Isso. Litros e quilômetros. Vamos ver? Litros e quilômetros. Isso a gente está trabalhando com regra de 3 simples, não é nem a composta, com mais grandezas, né? Se nós tivéssemos mais aulas de matemática, a gente podia trabalhar a regra de 3 simples e a composta, né? Olha aí. Mas agora a gente está com a simples, que a gente está só relembrando, na verdade, porque isso é assunto do 7º ano. Então, quer dizer que se tiver mais aula, vai ter a composta. Com certeza. Amém. Legal.
Vamos lá, então 10 litros de combustível ele gasta para percorrer 65 quilômetros. Num percurso de 910 quilômetros, ou seja, aumentou a quantidade de quilômetros, E né? como aumentou? Aumentou muitos quilômetros, com certeza vai gastar mais combustível, gasolina, muito né? mais. Muito mais combustível. Então vamos montar aqui? Vamos. 10 está para X, assim como 65 está para 910. E é claro que se ela é Diretamente, multiplica cruzado. você vai multiplicar cruzado. 65 vezes X, 65x. 910 vezes 10. 9.100. Só acrescentar um zero, né? Isso. Tá multiplicando, passa Dividindo. 9.100 dividido por 65, vai gastar de combustível 1.400 litros. Deixa eu arrumar esse 4. Beleza aí? Entenderam? Beleza. Então, o primeiro passo é importantíssimo, né? Montar a tabelinha que fica mais fácil de você visualizar. Mas não mais importante que o segundo, que é analisar se é direta ou se é inversa. É aí que está o X da questão. Analisando se é direta ou se é inversa, você vai conseguir saber se multiplica na linha ou se multiplica cruzado, né? Beleza. Uma vez que você descobriu como fazer a operação, aí tá mais fácil ainda, né? Multiplicou na linha, multiplicou cruzado, aí é um cálculo simples, né? Beleza. Regra de 3, cara, e é muito legal porque, assim, o melhor da regra de 3 é quando você entende a regra de 3 e consegue fazer essa observação que nós fizemos na questão, acho que 2. Que se fosse lá na física, nós teríamos que, por educação, por aprendizado de fórmulas, jogar na fórmula da velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Daí eu ia substituir e ia perceber o seguinte, que com aquele valor ele fez 180 quilômetros. Beleza. Então agora ele aumentou a velocidade. Então tenho agora, só que eu tenho, ele aumentou foi a velocidade, né? Sim. Aumentou a velocidade. Vai então, gastar menos quanto tempo, tempo né? ele vai gastar? Bom, ΔT é igual o espaço dividido pela velocidade. A pessoa já está indo lá na física para comparar, né? E lembrar vocês que vocês aprenderam esse assunto esse ano. Que é o que eu quero que eles façam. Que eles legal. voltem. Professor, mas sério que tem que voltar. Nossa matemática, ela tem que conectar com essas ciências. E se você consegue fazer essa conexão agora, já, você não vai ter sofrimento quando chegar lá no terceiro ano que for se preparar para o Enem. Pois é, né? E claro, né? A gente viu assim lá na aula por que chama regra de 3, né? Porque a gente tem 3 valores e está querendo a quarta proporcional, uma incógnita, né? Está querendo o quarto valor de 4 situações, né? Porque uma razão, a proporção é a igualdade entre 2 razões. Então você tem 4 valores e tem um desconhecido. Então por isso regra de 3, tá faltando o quarto, tá bom? Beleza. Vamos no Brincando com os Números? A resposta da nossa brincadeira de hoje, olha lá, qual era a pergunta mesmo? 2 pais e 2 filhos sentaram-se para comer ovos no café da manhã. E falamos, na aula de PG, sobre criação de galinha dos ovos no café da manhã. Comer com cuscuz. Aí, pronto. Cada um comeu um ovo. E a pergunta é, quantos ovos eles comeram no total? Cada um comeu um. No total foram fritados. 2 pais e 2 filhos, a resposta tinha que ser 4, né? Não 4. tem nem 4 na resposta. Não tem? Por quê, né? Porque tem um pai, um filho e um avô, na verdade, né? Um avô, é por isso, o avô tá lá. E o avô é o pai do filho, o filho o pai do neto. Então, dá 2 pais e 2 filhos? 2 pais e 2 filhos. 3 pessoas? 3 pessoas. 3 pessoas, cada um comeu um ovo, então, resultado é a letra B, 3 ovos. Olha aí, legal, né? Parece difícil, mas não é, apenas um raciocínio lógico e com certeza, se você for desenvolvendo cada vez mais, eles acertam aí o nosso Brincando com os Números, né? E o legal, acertando do Brincando com os Números, você já vai mexendo com a sua cabeça nessa parte de raciocinar, de ter um raciocínio lógico, de ler um problema e falar assim, uau, essa daqui eu já sei que vai ser isso aqui a resposta. Na última questão do Enem, o aluno esperto já sabia que não podia ser nem letra A nem letra B. Ele já sabia, porque uma estava 1,4, outra estava 14. Então, se 10
fez 65, fazer 910, não tem como, né? Muito mais quilômetros, com certeza, muito mais litros, né? Então é isso, ficamos por aqui, nossa primeira aula falando de semelhança, já para chegar na semelhança, a gente falando de razão, de proporção e tudo mais, tá? Nos encontramos na próxima. Beijo no coração, tchau, tchau.